Muito bem, eu gostaria de trazer uma breve meditação hoje sobre a questão da ansiedade. E eu gostaria de me utilizar de um texto aqui da Palavra de Deus como referência, quando o apóstolo Paulo vai dizer, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é que Paulo vai falar que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. E alguém pode falar, mas isso é impossível. Hoje nós somos acometidos por ansiedade. Quantas pessoas hoje vivem uma vida de ansiedade, de medo, de insegurança, pessoas que estão adoecendo na sua alma, pessoas que não conseguem dormir direito, pessoas que não conseguem comer direito, pessoas que não conseguem mais passear, não conseguem mais se divertir, não conseguem mais ver prazer em nada, vive uma vida de ansiedade, com medo de tudo. Mas aqui o apóstolo Paulo fala, ele não está falando que nós não temos a possibilidade de ficarmos ansiosos. A grande questão é como nós lidamos com isso. Porque de repente, do nada, acontece os infortúnios da vida, acontece as coisas que nós não temos controle. E às vezes nos deixa, de uma certa forma, ansiosos. Mas o que nós vemos aqui é que ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, ou seja, não andem ansiosos por nada, mas para que eu não ande ansioso por nada, em tudo, ou seja, em nada e em tudo. Em nada eu devo andar ansioso, mas em tudo eu devo colocar isso diante de Deus, pelas minhas petições, pela minha súplica diante de Deus, com ações de graça. Já no versículo 7, ele vai falar da consequência disso. Ele vai dizer, e a paz de Deus, olha aí, não mais a ansiedade, mas a paz de Deus que excede, que supera, que sobrepuja, todo o entendimento, guardará o vosso coração, que é o centro das suas emoções, e a vossa mente, o vosso intelecto em Cristo Jesus. Olha que coisa tremenda. Você vai ver lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então ele não está tirando a possibilidade de não ficarmos ansiosos, mas ele está falando que nós temos que pegar a nossa ansiedade e colocarmos sobre Jesus. E essa maneira de colocarmos, é impossível alguém fazer isso se não crer em Jesus, se não conhecer Jesus, se não tiver intimidade com Jesus, se não conhecer sobre a soberania de Deus, se não conhecer sobre o controle absoluto que Deus tem sobre todas as coisas que nos acontecem. E é só quando nós temos esse entendimento que nós conseguimos descansar na soberania de Deus, nós conseguimos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu quero encerrar falando lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus, aí no sermão aí do monte, Jesus vai falar aqui, no versículo 25, olha que coisa tremenda. Ele vai falar, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves dos céus? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer um deles. Olha o que Jesus está falando. Aqui ele coloca 3 aspectos aqui.
Mas nem sempre é isso que nos aflige, nem sempre é isso que nos atormenta, nem sempre é isso que causa ansiedade em nós. Mas aqui ele está falando coisas básicas da vida. E pessoas estão preocupadas com isso. Quantas pessoas não chegam diante do espelho e estão preocupadas com a sua vida, né? Com toda a sua preocupação, você não pode acrescentar um centímetro na sua altura, você não pode fazer nada. Mas é interessante que ele fala a maneira de nós tratarmos com isso daqui. O versículo 26, ele fala: observem as aves dos céus. Às vezes nós estamos tão ansiosos, tão preocupados, tão agitados, que não temos tempo de olhar para as aves. Imagine falar isso para nós: olhe para as aves. Use as aves como parâmetro. Use as aves como exemplo. Mas é o que ele fala. As aves, elas não fazem nada e Deus as sustenta. Entendeu? É o que ele está dizendo aqui. Depois ele fala assim: saia pelo campo, olhe os lírios. Vamos passear num jardim, veja os lírios. E ele fala: olha, ninguém se vestiu como um deles, nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles. E se Deus veste as ervas que hoje existem e amanhã lançadas no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. É o que ele está dizendo aí. Certo? Agora, deixa eu só abrir um parênteses aqui para mim, talvez até não permitir que você cometa um engano aqui. Não está falando que você não deve fazer nada, né? Olhai, ele fala para usarmos as aves dos céus, né? Observai as aves dos céus, não semeiam, ou seja, não trabalham, não colhem, não trabalham, não é isso? Contudo, o vosso Pai Celeste os sustenta. Você não vai ver Deus pegar a semente e colocar na boca do passarinho. Então não é isso que Jesus está falando, mas ele está falando que Deus provê as coisas para nós, né? Por isso que existem as aves migratórias. Se Deus colocasse a comidinha na boca dele, não precisaria eles migrarem de um lugar para outro atrás do alimento, mas ele sabe que o alimento está lá, porque Deus providenciou o alimento, Deus colocou propriedade naquela semente para que nasça frutas para que eles possam comer. Então também Deus está providenciando tudo para nós. Agora nós é que precisamos fazer a nossa parte. É isso que Salomão está dizendo. Agora no versículo 32 aí, aliás, 31, ele fala: portanto, ou seja, por causa disso aqui, ó, aqui ele está dando uma aplicação: portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, o que vestiremos, né? O que nós beberemos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Ou seja, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não são pessoas cristãs, essas deveriam estar preocupadas. As pessoas que servem a um Deus pagão, essas deveriam estar preocupadas com essas coisas. Não nós, que conhecemos um Deus que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, que é eterno, que é amor, a essência de Deus é amor e que cuida de nós. Então, os pagãos, as pessoas que servem a um Deus falso, é que tem que preocupar. Não nós temos que descansar em Deus, fazer a nossa parte, mas não permitirmos que sejamos aterrorizados por um espírito de ansiedade, preocupar, será que vai dar certo ou não vai dar certo? Não, está tudo na mão de Deus. Mas o versículo 33, ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar, aqui está a receita. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É bom que se diga que ele não está falando e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e estas coisas, e todas estas coisas. Aqui está nos remetendo ao contexto. Que não temos que estar preocupados com o que vamos comer, não temos que estar preocupados com o que vamos vestir, não temos que estar preocupados com os que vamos comer. Ele está falando sobre coisas básicas da vida. Não está prometendo riqueza aqui, não está prometendo que vai te dar carro, vai te dar casa, não. E todas estas coisas, ele está falando, está se referindo àquilo que ele vem falando no texto. Então eu gostaria de encerrar falando para você: coloque diante de Deus. Se você está passando por um momento de ansiedade, eu vejo às vezes pessoas que vão à igreja a qual eu congrego, eu vejo que muitas vezes as pessoas chegam carregadas de ansiedade, de tormento, de medo, de insegurança. E conforme eles vão conhecendo a Deus, sendo ministrados, ouvindo a palavra, Jesus falou: vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado, não é? Essas ansiedades, elas vão saindo, elas vão substituindo pela fé, vão substituindo por outras coisas. Deus vai colocando nelas outras coisas, elas vão extirpando, tirando toda essa roupa do velho homem e vão se revestindo do novo homem. Que coisa bonita isso.
E a ansiedade, ela acaba saindo. Você acaba crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.